pessoal, muito bem-vindos a mais uma aula assíncrona de Ecologia Geral. E o título da aula de hoje é esse aí, Crescimento Populacional. Nós vamos falar hoje do crescimento das populações, da dispersão dos indivíduos das populações, um pouquinho da distribuição espacial deles e também do seu crescimento, tá? Bom, vocês já pararam para pensar que todo organismo, pelo menos a maior parte dos organismos, e é muito comum a gente ver exemplos por aí, logo depois que eles nascem, eles se dispersam. Então a gente está vendo uma plantinha aí ó, que está jogando sementes para longe, né? Da mesma forma, um monte de animais faz a mesma coisa, vão para longe dos seus pais. E que vantagens esses organismos devem ter? O compromisso com vocês hoje é que até o final da aula vocês vão entender um bocado sobre padrões de distribuição espacial e compreenderem como é o crescimento das populações nos ambientes naturais. A gente vai discutir sobre o crescimento populacional exponencial e também sobre o crescimento populacional logístico. Então vamos nessa. Então, pensando em qualquer organismo e no hábito em que eles existem, a gente pode projetar que eles têm, que um determinado organismo pertencente a uma determinada espécie, ele tem uma certa densidade populacional no ambiente em que ele ocorre. Não é? Então, essa palavra densidade, ela é moldada nos ambientes em que esses organismos ocorrem por diversos fatores. Então, por exemplo, a taxa de natalidade, o quanto de indivíduos que nascem nessa população influencia no número de indivíduos por espaço. Da mesma forma, a taxa de imigração, que é o número de indivíduos que chega nesse ambiente, influencia positivamente. Então, esses dois fatores influenciam aumentando a densidade no local. Mas os fatores mortalidade e emigração, que significa a saída de indivíduos dessa população, reduz a densidade populacional dos organismos. Após o organismo migrar ou ele sair do local onde ele nasceu, e, e à medida que ele vai se desenvolvendo, eles podem desenvolver distribuições diferentes no espaço. Então, algumas espécies podem apresentar distribuição espacial agrupada. Os organismos estão muito juntos. Outras, uma distribuição espacial regular, com intervalos regulares entre uns e outros organismos da espécie. E alguns podem não ter nenhum fator que determine uma distribuição ou agrupada ou regular, e apresentar aí uma distribuição espacial aleatória. Esse diagrama aí com esses três retângulos ilustra exatamente essas três distribuições espaciais. Em A, eu tenho uma distribuição espacial aleatória. Em B, eu tenho uma distribuição espacial regular. E em C, uma distribuição espacial agrupada. Claro, considerando cada retângulo desse um hábitat e cada pontinho vermelho um indivíduo de uma mesma espécie. E aí, que fatores levariam a cada uma dessas distribuições? Então a imagem aqui ilustrou os peixes e que vantagem será que os peixes têm de se encardumar? Então proteção à predação? Muito possivelmente. Quando os peixes fazem cardumes, a chance individual de você ser predado cai. Mas existem outros benefícios também. E quando os pinguins apresentam distribuição regular, por que será que essa distribuição no espaço deles seria regular? Dentro do grupo de pinguins, essa distribuição pode ser regular em função dos recursos que eles utilizam. Então, como os recursos estão limitados, eles acabam utilizando os recursos que estão ao redor e eles têm uma capacidade de usar um tanto ao redor deles, o que leva a uma distribuição espacial regular. Enquanto você não tem um mecanismo forte como uma vantagem muito grande de se agrupar ou um efeito competitivo determinando a distribuição espacial regular, você acaba tendo a distribuição espacial aleatória. Muito bem, pensando ainda em dispersão e imigração, vamos a dois exemplos simples para podermos entender um pouco mais o efeito de dispersar e de migrar dentro de uma população. Vamos imaginar uma população com 500 pica-paus. Esse número 500 vai ser o número de indivíduos que eu tenho no tempo atual, que está sendo representado por NT. E vamos imaginar agora que nessa população nasceram 300 novos pica-paus durante um ano. Eu vou chamar isso de nascimento e vou representar com a letra B para a gente não confundir com a letra N de número de indivíduos. E o B aqui está vindo do inglês, do nascimento em inglês, ok? Mas 200 adultos morreram nesse ano. Então, seguindo essa lógica, eu estou pondo D de death, de morte, ok? Que vem do inglês também.
Então, eu teria n de t mais 1, que significa o número de indivíduos no tempo atual mais um tempo futuro, sendo igual a 500, que era o que existia no nt no momento atual, mais 300, que foi o número de indivíduos que nasceram, menos 200, que é o número de adultos que morreram. Então, eu teria 500 mais 300, 800, menos 200, 600, depois de um ano. Ou seja, a população aumentou em 100 indivíduos após um ano. Um outro exemplo com um pouquinho mais de informação. 50 nasceram durante um ano, os mesmos pica-paus. 50 adultos morreram. 300 deixaram a população, ou seja, emigraram. E 300 chegaram na população, ou seja, imigraram. Então eu teria que n de t mais 1 é igual a 500 mais 50 menos 300 mais 300 e que dá 500, ou seja, a população permaneceu estável. O fato é que, com esse exemplo, eu posso determinar equações que ilustram bem como que se comportam as populações. Então, essa equação 1, eu tenho que o número de indivíduos no futuro é igual ao número de indivíduos atual, mais o número que nasce, menos o número que morre, mais o número que imigra, menos o número que emigra. Se eu passar esse termo aqui, esse nt, para o lado de cá, eu tenho nt mais 1 menos nt é igual nascimento menos morte, mais imigração menos emigração. Esse termo aqui, ele pode ser deduzido como a variação de n no tempo, que é igual nascimento menos morte, mais imigração menos emigração. E se por acaso a população é fechada, quer dizer que não existe imigrantes nem emigrantes, então a variação de n é nascimentos menos mortes. Bom, se isso ocorre de forma contínua, então a variação do número de indivíduos é mensurável em pequenos intervalos de tempo, como eu registrei aqui nesse texto. Vamos ver esse gráfico. Então eu tenho no eixo x tempo e no eixo y tamanho da população. Imaginemos que essa é a curva de crescimento de uma população e que eu esteja interessado neste e nesse segundo momento de tempos para entender o que está acontecendo. Se eu pegar o primeiro momento, eu tenho T1 e T2, que são dois momentos de tempo diferentes, e em cada T eu tenho um número de indivíduos diferentes dentro da população que está representado no eixo Y. Nesse intervalo de tempo T1, T2, eu tenho T2 menos T1, tempo passado. Vamos ver um segundo intervalo de tempo, T3 e T4. Um intervalo de tempo igual ao anterior, onde T4 menos T3 é igual a T2 menos T1. Entretanto, nesse intervalo de tempo, eu tenho um acréscimo de indivíduos na população pelo menos 3 vezes superior ao que eu tive no intervalo de tempo T1, T2. Ou seja, nesses dois momentos eu tive uma variação de número de indivíduos em função de uma variação de tempo. E isso é contínuo ao longo do crescimento populacional. Bom, o fato é que determinadas condições, determinados fatores vão levar a diferentes padrões de crescimento dos organismos. Eu tenho que cada momento daquele tempo em que os indivíduos estão aumentando dentro da população, eu posso enxergar isso como a taxa líquida de incremento da população, representado por aquele termo que eu apresentei, que é dN/dt, ou seja, a variação de indivíduos numa certa variação de tempo. Agora, se eu estiver interessado em saber qual que é o potencial de cada indivíduo na população, na contribuição para esse crescimento populacional, eu preciso multiplicar dN/dt por 1 sobre n, onde n é o número total de indivíduos. Se eu quero saber de um indivíduo, então 1 dividido por n representa a parcela de contribuição de um indivíduo no n tamanho populacional. E aí eu posso chamar isso, dN/dt vezes 1 sobre n, de taxa de crescimento per capita, sendo representada por dN sobre dt vezes 1 sobre n. Se eu utilizar um artifício matemático aqui, eu vou encontrar que Rn é igual a dN sobre dt, ou seja, dN sobre dt é igual a Rn, que descreve um crescimento populacional exponencial. E esse crescimento populacional exponencial é caracterizado por não ter nenhum fator que limite o crescimento dessa população. Okay? Vamos tentar enxergar isso melhor. Se
essa taxa de crescimento per capita não muda ao longo de todo o crescimento populacional, ou seja, não depende de competição e de quaisquer fatores no ambiente, então eu tenho que dn sobre dt é igual um R máximo, a maior taxa de incremento populacional possível, a contribuição máxima do indivíduo possível, vezes n, já que ele não sofre nenhuma influência de n. E isso me leva a obter uma curva semelhante a essa que está sendo apresentada, em que eu tenho um crescimento de forma muito acelerada dos indivíduos dentro da população. Esse é o crescimento populacional exponencial. Vamos enxergar como que isso acontece utilizando alguns cálculos. Agora, muito bem, imaginemos aqui nessa planilha que eu esteja falando de uma população que tem um número de indivíduos inicial igual a 1000, como está representado aqui, e que tem o Rzinho 0,3. Então, eu tenho uma variação de T's nessa coluna aqui, até o 30, e uma variação de N's na segunda coluna. Como eu acabei de dizer, o número de indivíduos inicial é 1000, então eu já preenchi aqui 1000. E no segundo momento no tempo? No segundo momento do tempo, eu tenho que o novo número de indivíduos da população será igual aos 1000 indivíduos que já estão presentes no momento anterior, mais o 0,3, que é a contribuição de cada indivíduo no crescimento dessa população, vezes os 1000 indivíduos que estavam presentes no momento anterior. Então, eu obtenho 1.300 indivíduos, que é o novo número de indivíduos. Vamos entender agora na terceira. A terceira será igual o número de indivíduos anterior, que é igual a 1.300, mais o número de indivíduos anterior novamente multiplicado por 0,3. E aí eu vou encontrar 1.690 indivíduos. Eu vou tentar puxar aqui para fazermos cálculos um pouquinho mais rápido. Vou até a 10ª geração. E aí eu já encontrei 10.600 indivíduos. Observe que quando essas informações foram puxadas, o gráfico já foi sendo montado. E a gente está enxergando um gráfico com um crescimento muito rápido de indivíduos na população. Eu vou puxar isso mais, até a 15ª geração. E olha o que está acontecendo. Nós já estamos com o gráfico numa escala em torno de 40 mil, como esse número da 15º momento no tempo futuro ilustra. E eu vou puxar agora até a 30ª geração. Vamos observar o gráfico novamente. E eu tenho aqui na casa de 2 milhões de indivíduos já presentes dentro dessa população. Ou seja, a taxa de crescimento per capita não muda, independente do tamanho da população, o que nos permite obter uma curva como essa. Mas isso não é uma verdade para sempre. Vamos ver o que acontece quando existem fatores que afetam esse crescimento populacional. Por exemplo, à medida que o recurso é utilizado, eu tenho cada vez mais competição entre os indivíduos que persistem na população. Se isso acontece, então o tamanho da população ele pode influenciar na competição. E quanto maior a população, de fato, maior essa competição. E se isso ocorre, a gente pode entender que existe um número máximo de indivíduos que cabem em um determinado hábitat. E a gente chama de capacidade de suporte o número máximo de indivíduos de um hábitat. E nesse momento, quando eu alcanço o número máximo de indivíduos dentro de um hábitat, ocorre algo interessante. O número de nascimentos é igual ao número de mortes. Por quê? Se eu atingir o número máximo de indivíduos do hábitat, só podem nascer 4 se tiver liberado 4, ou seja, morrido 4. E aí, quando morrem 3, 5, 10, 15, eu estou abrindo condições para 3, 5, 6, 10, 15 novos indivíduos surgirem na população. Entretanto, abaixo da capacidade de suporte, quer dizer que eu tenho recursos sobrando, então a população está crescendo. E acima da capacidade de suporte, quer dizer que eu tenho mais organismos do que recurso disponível, então a população vai estar decrescendo. Esse gráfico novamente ilustra no eixo X tempo, no eixo Y N, como número de indivíduos da população. Essa é a curva que vocês já viram, a curva de crescimento exponencial, em que muitos indivíduos são recrutados muito rapidamente na população. Essa é a curva em formato de S.
uma curva que representa o crescimento logístico. De certa forma, a gente pode dizer que a curva vermelha é uma curva com o potencial biótico dos organismos. E, entretanto, eles não conseguem expressar esse potencial biótico e expressam algo mais parecido com essa curva azul, que é uma curva de crescimento real, é uma curva de crescimento logístico. E nessa curva de crescimento logístico existe um patamar, e esse patamar, como eu comentei com vocês há pouco, é a capacidade de suporte, é o tamanho populacional máximo que pode existir dentro do hábitat em que ocorre a espécie. E qual é a diferença entre a vermelha e a azul? A diferença é que existe um conjunto de fatores que não permite que a espécie expresse o seu potencial máximo de crescimento, que está na curva vermelha, que é o de potencial biótico. Então, esses fatores a gente pode indicar ou representar como resistência ambiental. Observem no formato da curva azul que quando n é próximo de zero, eu tenho bastante recurso disponível e eu tenho um período de crescimento populacional muito grande. Quando o N é próximo de K, o número de indivíduos acrescido ao tamanho populacional é pequeno, isso ocorre de forma muito lenta. Então, existir uma capacidade de suporte, existir uma competição por recursos, influencia sobre o crescimento dessas populações. Então, apesar de existir um potencial biótico, a sua expressão no ambiente é bastante difícil. Bom, entretanto, nem a capacidade de suporte e nem a resistência do ambiente são fixos, de modo que eu posso obter essa circunstância em que eu tenho uma resistência ambiental que me faz sair do potencial biótico em vermelho aqui para essa curva de crescimento logístico em azul, mas se eu tenho uma resistência ambiental maior, a curva vai indo cada vez mais para a direita, ou seja, ela vai se distanciando cada vez mais do potencial biótico. Muito bem, então nós vimos agora há pouco que existe o crescimento populacional exponencial. Mas, se ao contrário do exponencial, a taxa de crescimento per capita cair com o aumento da população, que é o que ocorre no crescimento logístico, então eu tenho uma equação um pouco modificada. Vamos prestar atenção nessa modificação. No crescimento exponencial, eu tinha um R, uma expressão máxima do R, tá? Que seria o crescimento per capita. Aqui, eu tenho esse R máximo, mas ele se multiplica por um fator que é capaz de pescar o quanto de recursos que já foi utilizado pelos indivíduos presentes da população. Ou seja, esse fator K menos N sobre K, ele ilustra a capacidade de suporte menos o número de indivíduos que existe hoje, dividido pela capacidade de suporte de novo. Ou seja, se eu tenho uma capacidade de suporte como 1000 e eu tenho um N, um número de indivíduos na população igual a 100, por exemplo, e se eu utilizar esse termo, eu tenho R máximo sendo multiplicado por 1000 menos 100, 900, dividido por 1000, 0,9. Ou seja, o R expresso é 90% do R máximo. Agora, se eu tenho um número de indivíduos na população muito maior, eu poderia ter K igual a 1000, N igual a 900. Então, eu teria R máximo vezes 0,1. Então, somente 10% do potencial de crescimento per capita seria expressado pelos indivíduos dentro dessa população. E nesse caso, eu teria essa curva com esse formato de S, característica do crescimento logístico. Então, vamos aplicar em uma planilha como que se comporta esse crescimento. Essa aqui foi a curva anterior que a gente viu de crescimento populacional exponencial. Vamos ilustrar o crescimento populacional logístico. Da mesma forma, eu estou tratando a mesma população, com N inicial igual a 1000, o R igual a 0,3. Só que agora eu estou utilizando um K, que é a capacidade de suporte, o número máximo de indivíduos que cabe na população, como sendo 100 mil novos indivíduos. Então, como eu disse, na primeira geração são 1000 indivíduos, e aí na segunda geração, ou no segundo momento de tempo, nós temos R vezes K menos N sobre K vezes N. Vamos obter o resultado dessa equação. Então vai ser 0,3 vezes K menos N sobre K. K são 100 mil, menos N, que são 1000, que é esse N aqui de cima, K menos N, dividido por
K, novamente, que são novamente 100 mil, e que multiplica por 1000, é o C4. Isso me deu 297 indivíduos. Ah, eu esqueci. Eu esqueci de quê? Tem que prestar bastante atenção, porque DN sobre DT é o recrutamento. Não me diz o tamanho da população. Então eu tenho que somar o número de indivíduos anterior à quantidade que eu incluí dentro da população. E o número de indivíduos anterior é 1000. Aí sim, 1297. Então reparem que no crescimento populacional exponencial, no segundo momento do tempo, o número de indivíduos era 1.300. No crescimento populacional logístico, no segundo momento, é 1.297. Já ilustra uma pequena perda no início. Mas vamos puxar isso até a 15ª geração. E vamos puxar isso até a 30ª geração. Na 30ª geração, a curva já começa a ilustrar que vai atingir a capacidade suporte. Essa curva, ela tem um ponto que é chamado ponto de inflexão. Aqui, bem no meio, em 50 mil, metade da capacidade de suporte. Até o ponto de inflexão, o crescimento proporcional acelera. Depois do ponto de inflexão, ele desacelera, indo até apontar a capacidade de suporte, que são os 100 mil que a gente apontou. Vamos tentar enxergar melhor a diferença dessas duas curvas numa terceira planilha. Eu tenho aqui o número de indivíduos no segundo momento do tempo, o crescimento populacional exponencial, e no segundo momento do tempo, o crescimento populacional logístico. A diferença é mínima. Eu vou puxar os dois mais 3 gerações. Está aqui. E percebam na curva que a diferença na curva também é mínima. Tá? Eu tenho 2.856 contra 2.815. Como a escala aqui é grande, a gente não consegue ver uma grande diferença aqui. Mas vou puxar mais. Até a 10ª. Olha a diferença surgindo. Vou puxar até a 15ª. E olha só, a diferença aumentando. Vou puxar até a 30ª. Essa é a diferença. Mas aí você pode me dizer, professor, cadê a curva específica do crescimento logístico? Ela não está aqui, ela está. Nessa curva de crescimento populacional exponencial é atingido o número de 2 milhões, enquanto que no crescimento populacional logístico não são atingidos 100 mil. Então, na 30ª geração, o crescimento populacional logístico ilustra 98 mil, enquanto que na 30ª o exponencial 2 milhões. Querem ver a curva sigmoide típica do crescimento logístico? Então, observem. Por que ela apareceu? Porque eu retirei os dados do crescimento exponencial. Então mudou a escala no eixo Y relativa ao crescimento logístico. Eu vou pôr alguma coisa, eu vou reduzir, voltei agora, eu vou reduzir o período de crescimento exponencial para a gente tentar visualizar as duas juntas. Olha lá, o período de crescimento exponencial é muito semelhante, o logístico é muito semelhante ao exponencial no inicinho. E a gente diz que tem uma fase exponencial do crescimento logístico. Tá vendo? As diferenças são pequenas. Vamos ver a partir de onde vai começar a se diferenciar mais. Olha que bacana. E agora deve ocorrer uma explosão de crescimento e diferenciando um tipo do outro tipo de crescimento. Até chegar nessa disparidade e a gente não conseguir ver nem o S da curva de crescimento populacional logístico. Muito bem. Agora que a gente viu um pouquinho sobre o crescimento populacional, eu convido vocês a assistir um vídeo bem bacana que discute o crescimento populacional logístico e exponencial do ponto de vista da pandemia. Esse vídeo não é meu, ele foi produzido para Tribrew One Brow e está disponível no YouTube. Eu deixei o link disponível aqui, mas ele também está disponível no campus virtual. E eu peço para vocês terem bastante atenção com relação aos exercícios assíncronos que vocês têm para executarem, ok? Vejo vocês na próxima aula presencial. Um abraço e até lá!